Vamos orar então. Deus Pai amado, Pai de luz, Rita querida, te amo. Pai de amor, te pedimos, Senhor, que Tu abra os nossos ouvidos espirituais, que o nosso espírito esteja, Pai, atento para receber as Tuas verdades e que a gente consiga, Senhor, entender tudo da Tua parte com fidedignidade. Te peço também, meu Pai, que eu consiga ser Sua boca. E que nesse momento solene de aprendizado, Senhor, sacro de aprendizado, o Senhor esteja conosco com liberdade através do Teu Espírito Santo. Te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Então, contextualizando a situação aqui, nós estamos diante de um povo orgulhoso, né? Um povo que se afastava de Deus, voltava para Deus, se afastava de Deus, voltava para Deus. Um povo bipolar, se a gente pode dizer isso. Um povo que realmente não tinha fidelidade alguma com o Senhor, mas ainda assim Deus tem fidelidade com esse povo, porque Deus é fiel. Porque Deus não depende da nossa fidelidade, Deus não depende da gente para Ele ser Deus. Ele é Deus e acabou. E Ele, quando nos fez, Ele escolheu nos amar. Isso significa dizer que, assim, por pior que sejamos, Ele ainda assim escolheu nos amar. Ele nos deu o Filho dele em holocausto para que nós fôssemos justos e justificados e que nós cheguemos até Ele em algum momento, né? Ou na nossa morte ou na vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, né? Então, eu não sei se é a Rita ou a Bárbara desligar o fone, ativar o mudo para poder... Isso. Vamos lá. Nós estamos diante de um povo orgulhoso que tinha Deus de novo ao seu lado, né? Tem um rei de excelente aparência, né? Porque para esse povo ainda era muito importante a aparência. E que já começa seu reinado ganhando sobrenaturalmente uma batalha. Aqui vamos ver hoje Samuel fazendo uma profecia e Deus julgando o povo. Samuel se despede e Saul deixa uma mensagem profética, né? E ele deixa uma mensagem profética. Eu vou ler aqui na minha, porque hoje eu não imprimi. A palavra de despedida de Samuel. É em outra versão, tá, gente? Mas vamos lá. Samuel disse a todo o povo de Israel: atendi a tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém... Bárbara, alguém tem que desligar, botar um mudo aí, porque tá barulho no grupo. Clara, você me ensina aqui a mutar. A dona deste menino em Curitiba foi surpreendida com a notícia de que o local estava sendo usado como estacionamento. O terreno fica dentro da pedreira Paulinense. Pronto. Minha filha me deu um help desk aqui. Versículo 3. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. A dica número 1. Sempre que for lida uma mensagem profética no Antigo Testamento, e uma mensagem profética nas nossas vidas, para a gente ler com atenção e a gente ter bastante atenção. Mensagem profética geralmente confronta a gente.
Normalmente a profecia, ela nos confronta, nos deixa, pelo menos, desconfortáveis, porque a profecia pega normalmente ali aonde a gente está precisando, né? Samuel se coloca em julgamento com o povo. Do versículo 1 até esse versículo que a gente leu, Samuel fala para todo o povo de Israel: olha, se eu fiz o que vocês me pediram, eu levantei um rei para vocês, mas se alguma coisa que eu tenha feito esteja em desordem com aquilo que Deus quer, se eu fui adúltero, se eu fui corrompido de alguma maneira, se eu tomei alguma coisa de vocês, se eu me vendi, por favor, testemunhe agora, para que eu possa ser julgado, né, por Deus. Mas ninguém tinha nada o que falar de Samuel. Samuel foi um juiz e um sacerdote justo, sabe? Samuel fez um auto-julgamento diante do povo. Isso não é para qualquer um não, né, gente? Ele chegou diante do povo todo de Israel e se colocou em auto-julgamento. Ele pergunta antes, ele estava se aposentando, né? E antes de se aposentar, ele pede para que o povo julgue ele. Se roubei alguém, se fui injusto com alguém, se aceitei suborno de alguém, e o povo responde. Gente, isso é uma vida ilibada. O povo responde: não fizeste nada disso. E continuando no versículo 5, Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também de seu ungido, hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do... Aí ele começa a admoestar, né? Aí ele começa a profecia, né? O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Ele estava dizendo assim: o Senhor sempre teve com o povo dele, o Senhor sempre foi fiel, mas o povo, por infidelidade, afasta o Senhor. De tempos em tempos o povo é infiel, põe outros senhores no lugar do Senhor nosso Deus e vai por caminhos que dá na telha e dá problema, dá ruim, e aí o povo volta com o rabinho entre as pernas atrás do profeta, para o profeta orar, né, interceder junto a Deus, para que Deus olhe de novo para o povo. E Deus é tão misericordioso que Deus faz isso incessantemente, até que fez de uma vez por todas na vinda de Jesus, né? Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar, no lugar que Samuel estava naquele momento, né? Porque é a terra prometida, né? 9. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, comandante do exército de Azor, os filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto a Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Nesse versículo 9, ele está falando aqui que Deus escolheu o seu povo pela graça. Tá, meu filho, agora a vovó está dando aula, tá? Escolheu o seu povo pela graça, que ele foi liberto pela graça. Isso desde sempre. Desde sempre o povo é liberto, o povo é alvo da graça misericordiosa do Senhor, né?
No começo de tudo, ele salvou o seu povo do Egito. Na verdade, lá desde Adão, né? Que ele matou o animal para cobrir a nudez de Adão. E Adão fez com ele uma reconciliação quando fez um sacrifício para ele. Então, e ele voltou os olhos para Adão e deu 100 para Adão, que foi toda a geração semita, né? A geração judaica veio de 100 desse filho de Adão, o semitismo, né? Os semitas, né? E aí, no começo, ele salvou o seu povo do Egito sem que ele merecesse. Porque mesmo Deus salvando o povo do Egito, o povo reclamava no meio do caminho, o povo teve que levar 40 anos sendo trabalhado pelo Senhor para que entrasse na Terra Prometida, um espaço que levaria 40 dias. Mas o povo insubmisso levou 40 anos. E o Senhor tratando com o povo. E em momento nenhum o Senhor largou o povo para lá, porque o povo tinha o maná, o povo tinha coluna de fogo, o povo tinha nuvem, o povo tinha tudo. Tinha tudo. Em 40 anos as pessoas tinham roupa, tinham calçados, não adoeciam. E o povo ainda assim, no meio do caminho, adorou a outros deuses e por aí afora. Mas sempre o povo se esquece de Deus e se entrega ao engano. Ele está falando sobre a opressão que o povo sofreu lá no livro de Juízes, do rei Cícera, dos filisteus e de Moabe. Desde lá de Juízes, que ele deu, né, a Débora, a própria Débora, né, ele deu os juízes e o povo recalcitrava, né, o povo saía do caminho, né? Como é fácil se esquecer de Deus, né, gente? Eu não falo de um esquecimento cognitivo. Quem é Deus? Quem é Deus? Não. Deus, o que é Deus? Não é esse o esquecimento. Eu falo do esquecimento do coração, sabe? Esquecemos quem é Deus e o que Ele fez por nós aqui, sabe? A gente esqueceu de quem é Ele e o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós. É muito fácil se esquecer de Deus no dia a dia. É muito fácil, gente. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E quando nos esquecemos dele, fica muito mais fácil colocarmos qualquer outra coisa no seu lugar. Qualquer coisa, qualquer situação e qualquer pessoa, né? Qualquer prazer, coisas passageiras, prazeres passageiros do dia a dia, né? E aí nos sentimos inseguros, pois não lembramos que Deus é soberano na nossa vida. Nós pecamos, pois esquecemos da graça e da bondade de Deus. Nos entregamos à ira, porque esquecemos do amor e da benignidade de Deus para conosco. Sentimos medo, porque esquecemos que Deus é fiel. Gente, isso é muito sério. A gente sente medo porque a gente esquece que Deus tem promessas para a gente, porque Deus é fiel com o seu povo, e nós somos o seu povo. Nos esquecemos de Deus muito facilmente. Quando nos esquecemos de Deus, as coisas ruins acontecem. Não porque Deus é ruim, não porque Deus quer nos machucar, porque a gente, como mãe e pai, a gente quer machucar um filho. Nunca. Deus também não quer isso. Deus não trabalha com essa coisa de machucar a gente, de cair juízo para a gente. A gente vive hoje na aliança da graça, na aliança de Jesus, e essa aliança é misericordiosa. Deus não está na coisa de punir a gente, entendeu? Nós não temos prazer em corrigir nossos filhos. Não é prazeroso a correção de um filho, mas a gente precisa disso, eles precisam disso. Corrigimos para que eles sejam pessoas de bom caráter, homens e mulheres dignos, né? O texto diz que coisas ruins aconteceram porque o povo se esqueceu. Não tem a ver com a bondade imutável de Deus, não tem a ver com isso. Mas porque Deus disse que o povo se esqueceu dele e ele os entregou ao próprio povo.
Lembram do guarda-chuva que eu sempre falo? Se a gente sai do guarda-chuva, Deus deixa de conseguir nos alcançar. Porque a palavra dele é o limite dele. E no momento que a gente peca, no momento que a gente entra em desacordo com Deus, ele não tem mais como alcançar a gente. E aí quem é que alcança? O príncipe desse mundo, né? Quem alcança é Satanás. No 10. Eles clamaram ao Senhor dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jurubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que viveram em segurança. Isso foi lá em Juízes, tá? Quando, porém, vocês viram que Naás, o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor seu Deus fosse o seu rei. Eles ainda assim escolheram outro rei, né? O povo assume que trocou Deus pela idolatria, falsos deuses, né? Embora o Senhor seu Deus fosse seu rei. Eles se reconciliam com Deus e se arrependem aqui, né? Eles viram que deu muito ruim. E então Deus enviou Gideão, Débora, Baraque, Jefté, Samuel, vários juízes, para que libertassem seu povo dos inimigos e vivessem em segurança, lá em Juízes, né? E o povo recalcitra. Ainda assim, quando o rei amonita avisa que irá invadir, eles pedem um rei, ao invés de eles se reconciliarem direto com o Senhor, eles querem um rei da terra para governar o povo de Deus. E Deus ainda assim faz a vontade do povo e escolhe um rei, um líder, segundo a vontade deles, aos olhos deles, né? Por misericórdia, embora o Senhor já fosse seu rei, o povo pediu e o Senhor atendeu. Samuel está dizendo que o ciclo começou de novo. Vocês se esqueceram de Deus e de novo pediram um rei e de novo se afastam. E de novo vai acontecer que Samuel vai cair, né? Mais para frente. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem e servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, olha bem, se vocês e o rei seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs a seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus. Olha bem, ora ao Senhor, o teu Deus. Olha como eles não tinham nenhuma intimidade com Deus. Em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Samuel diz: olha, se vocês amarem a Deus, viverão o amor de Deus. E isso já aponta para Jesus, tá? No Antigo Testamento aprendemos que Deus é justo. E por ser justo, ele não convive com o pecado. A glória de Deus é por isso, é isso. É pela sua justiça. E pela sua justiça eu posso ser justa. Pela justiça de Deus é que eu posso ser justa. Não pela minha justiça. Eu preciso ser justa e que Deus me justifica.
Deus não deu Jesus para sermos justificados. Eu e você somos justiça divina. Tenham isso em mente. Nós somos justiça divina. Mas para isso temos que nos santificar. Toda a Bíblia tem promessas e preceitos. A gente tem que seguir os preceitos para alcançar as promessas. Temos que procurar não pecar para não nos afastar de Deus. Nós temos que nos santificar o máximo do máximo. Eu não digo nem possível, eu digo o máximo do máximo. Quão sério é viver em pecado? Porque Deus é justo. Se não estivermos alinhados com a justiça de Deus, abrimos mão de sermos justiça de Deus. Gente, Ele é justo. Se a gente abrir mão disso, se a gente pecar, eu posso, tudo eu vou fazer. Qual o problema? O que tem? Todo mundo faz. Eu vou fazer também. E depois Deus me perdoa. Ele perdoa. Só que, se a gente não vive na justiça dele, a gente não é justificada por isso. E aí a gente sai da proteção dele. E aí a mão cai. Mas a mão não é a de Deus. A mão que vai cair em juízo sobre nós é a do inimigo. Entendeu? Porque a gente saiu da justiça, a gente saiu da santidade, a gente saiu de Deus. E quando a gente sai de Deus, quem toma conta é o inimigo. Porque Deus é misericordioso, gente. Deus é misericórdia. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor teu Deus, para que não... Não, acho que eu já li isso, né? Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo o mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que nada valem, nem pode livrá-los, pois são inúteis. Sem Deus tudo é inútil. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Pela bondade de Deus, né? Pela graça. Isso é graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Somos todos inúteis. Ídolos são inúteis. E ficamos inúteis quando a gente idolatra ídolos. Qualquer ídolo, gente. Marido, filho, trabalho, dinheiro, Francisco, Jorge, qualquer ídolo, gente. A gente colocar alguma coisa no lugar de Deus, vícios, a gente está usurpando a santidade. A gente está usurpando o lugar de Deus. Tudo isso é inútil sem Deus. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, por o Senhor teve prazer em torná-los seu povo, seu próprio povo. Gente, que coisa linda. O Senhor decidiu amar a gente. Decidiu fazer da gente o povo dele. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Os ídolos deles são de prata e ouro, obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem mãos e não mexem. Isso aí que Manu nos abrilhantou aqui é a verdade. Os ídolos deles de pau e pedra. Os nossos são pessoas. Os nossos é dinheiro. Os nossos é o carnaval. É roupa. É o iPhone 12, 13, 15, sei lá. Os nossos ídolos hoje não são esses, mas são tão perniciosos quanto esses. Porque tudo aquilo que a gente põe no lugar de Deus, a gente está usurpando a santidade do Senhor. A gente está usurpando a paternidade, a criação, o amor, a misericórdia. A gente está, tirando o Senhor do trono dele para botarmos aquilo que a gente acha que é poderoso no trono do Senhor. É muito triste isso. Somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Gente, esse versículo resume tudo. Vou ler de novo. Somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente.
de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Não são poucas, hein, gente? Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e seu rei serão destruídos. Se insistirmos em fazermos o mal, nós e o rei que a gente coloca no lugar dele seremos destruídos. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente usurpa o trono do Senhor, colocando outra coisa no trono, como nosso Deus, a gente se vira súdito do inimigo. E ele veio para roubar, matar e destruir. Samuel fala, não importa o tamanho do pecado, Deus perdoa. Graça imerecida, graça. Deus nos ama, isso é favor e graça imerecidos. Da mesma maneira, nós pecamos, da mesma maneira, nós pecamos e da mesma maneira Deus nos perdoa. Mas nós precisamos nos alinhar ao Senhor para que nós não soframos a reação dessa ação de pecar. Porque eu já falei aqui algumas vezes, Deus perdoa, mas a lei da ação e reação, ela é inexorável. A lei do retorno é inexorável. Se a gente pecar, a gente vai ter de volta o fruto desse pecado, dessa semeadura, né? É inexorável. O cara mata, se reconcilia com o Senhor ou tem um encontro de primeira vez com o Senhor. Tá, ele é perdoado, só que ele vai ter que ser preso, porque ele tem que pagar, tem que colher o que ele semeou. Então, cara, é inteligente a gente colocar o coração da gente no lugar certo. A gente procurar não pecar. Eu não tô falando isso para vocês e não para mim. O meu ouvido é o que tá mais perto da minha boca. Entendeu? Quando eu falo, a gente é a gente mesmo. Não tem santo aqui. A gente está se santificando. Não tem santo consolidado. Existem pessoas se santificando. Deus é o Deus da graça. Deus nos deu Jesus como presente, como graça. E por nos amar tanto, nos deu Jesus que nos resgatou por preço de sangue. Nos resgatou da morte para a vida, porque o Senhor se agradou do seu povo. Ele nos deu Jesus para finalizar o plano da salvação, né? Porque ele se agrada da gente, porque ele ama a gente. Então, a única coisa que a gente tem obrigação de fazer nessa vida, obrigação, é honrar isso e seguir a vida nos santificando e ensinar isso aos nossos filhos e levar a palavra dele, levar essa realidade que a gente está aprendendo aqui, que ele, desde Adão até hoje, ele vem nos ensinando paulatinamente, levar isso para os perdidos, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus e não conhecem ao Deus que é Pai, ao Deus que é Filho e ao Deus que é o Espírito Santo. Era isso que eu queria dizer hoje. A gente atrasou um pouco porque as pessoas atrasaram, as meninas atrasaram para entrar, mas eu queria que alguém falasse mais alguma coisa aí. Vamos lá, Manu. Eu tô só recebendo. Nada Glória a acrescentar, Deus. não, foi bênção. Já falei aí, tem esse salmo aí que eu gosto muito. Que existem pessoas aqui ainda, né, que ainda, às vezes, por não ter tanta intimidade com a palavra, ainda tem ídolos em casa.